Vamos para mais um episódio com esta querida, com essa maravilhosa, com essa deusa do social que eu amei conhecer. Gente, quero começar dizendo que quem vai se apresentar é ela mesma, mas amei conhecer Laurinha. Laurinha é rendimento de RD Extension, RD Summit. Amo o RD, tudo que ele ofereceu, mas eu confesso que ano passado rendeu muito mais do que eu esperava. Sim. Ano passado, rendeu contatos que, assim, se depender de mim, eu vou levar pro resto da minha vida. E isso é de verdade, não é só porque eu estou gravando, não. Mas eu vou aproveitar e colocar, entendeu? Porque a gente vai deixar pra eternidade. Porque se essa garota aqui se afastar de mim, eu jogo na cara dela esse podcast. E aí eu quero ver ela desistir, entendeu? Não permitirei essa atitude dela. Mas, gente, Laura foi uma mulher que eu conheci ano passado. Eu a recebi, eu fui meio louca, né? Porque eu recebi uma completa estranha na minha casa, mas a gente ia pro mesmo evento. Eu falei, cara, o que que tem pra dar errado? Ela pode me roubar? Talvez, né? Não sabemos. Mas eu senti que ia dar certo e deu super certo. Foi maravilhoso passar uma semana com Laura. Inclusive, assim, foi pouco, na verdade. E a gente é duas pessoas que fala quase nada, né? Então também foi um casamento quase imperfeito para esse podcast. Mas gostaria de deixar claro que depois, no fim da jornada do RD, da semana que a gente passou junto, eu tive uma sensação que eu não tinha sentido antes. Eu conheço muitos publicitários, muita gente da área, mas eu conheço poucos profissionais, e aí eu vou colocar homem, mulher, não importa nem o gênero. E eu pensava, pô, se minha empresa crescer, e aí eu sair de férias, sem o cliente também estar de férias, que geralmente eu saio no final do ano, será que eu confiaria em alguém, no potencial de alguém, no profissional de alguém? E, cara, depois que eu conheci Laura, eu tive essa sensação. A minha sensação foi assim: se eu deixar eu conversar uma hora com ela explicando os meus clientes, eu deixaria super fácil na mão dela. E olha que eu sou meio chata com isso. Então, não poderia não falar com ela, não conversar com ela. E a história dela é maravilhosa. Inclusive, ela já salvou vidas. Que ano passado eu quase morri com a crise de ansiedade por conta de uma coisa horrível. Que essa mulher me salvou. E é isso. Chega vamos parar de delongas. Laura, por gentileza, se apresente, nos fale quem você é, o que você faz. E daqui por diante a gente vai prolongar essa conversa, porque a gente não sai desse episódio sem te conhecer profundamente. Não intimamente, mas profundamente. Depois dessa apresentação, não tenho mais o que dizer. Meu nome é Laura, eu tenho 26 anos, moro em Belo O chuchu. Horizonte. Conheci a Priscila no RD e, como ela disse, espero levar para toda a vida. E hoje eu vim contar um pouquinho, porque é muita coisa, né? Da minha trajetória até aqui, porque apesar de 26 anos, já vivi muita coisa. Nossa, eu ia falar isso agora. Gente, ela é novinha? É novinha. Mas já viveu, acho que mais do que muita gente aqui que tá ouvindo, inclusive que eu, tá? Que eu, inclusive. Pense numa mulher corajosa. Dona Laura. Inclusive, pretendo visitá-la em breve. Quem sabe? No aniversário dela não dá certo. Eu tô na torcida e tô de olho em tudo, inclusive. Laura, então a primeira pergunta, que inclusive é uma coisa que a gente conversou bastante. Então eu amei, inclusive, a sua história e tudo mais, e por isso que eu gostei da ideia da gente gravar. Mas eu quero saber mais profundamente. Qual foi a sua primeira formação acadêmica? E quando foi que você percebeu que não era aquilo que você queria levar para frente? Porque hoje o nosso tema é sobre transição de carreira, porque, né, é Dia do Trabalho. Ah, eu achei muito legal esse casamento do tema com a data, achei tudo. Sim. Inclusive foi super destino, tá, gente? Eu planejo tudo com muita antecedência, mas nesse caso casou muito bem do tema e do dia e tudo mais. Mas eu quero entender quando foi, por que que você escolheu, né, a primeira formação? E quando foi que você viu que, por mais que você gostasse, porque Sim. de algum modo você gostava, quando foi que você percebeu que não era aquilo que você ia seguir? Bom, a linha do tempo é um pouco extensa, mas eu vou tentar encurtar ela. É, Começou quando eu tinha 14 anos. Eu comecei vendendo doces na escola e eu já estava no ensino médio vendendo. Não, mentira, comecei vendendo doces na escola. E aí eu pensei em levar isso para frente porque eu precisava muito comprar um notebook para estudar. Então eu escalei meu negócio, vendia na minha escola, a minha mãe vendia no trabalho dela, a minha irmã vendia no trabalho dela. E eu sempre gostei muito de cozinhar.
Meus pais tinham um restaurante quando eu era criança. Eu levava isso como um futuro muito próspero. Eu queria ser cozinheira, eu queria ter o meu próprio negócio. Então, quando criança, eu já vendia doces, eu já lucrava com isso. Eu comprei meu notebook com esse dinheiro, vendendo brigadeiro na escola. E aí montei a minha empresa de doces, muito nova ainda. E quando eu estava no segundo ano da faculdade, no segundo ano do ensino médio, eu tive a oportunidade de fazer o Enem como treinadora. Mentira, no primeiro ano eu fiz como treinadora, e no segundo ano, como eu já tinha idade, eu fiz para tentar mesmo. Se desse, tudo bem. Se não desse, eu fazia o terceiro ano e tudo certo. Só que eu passei, eu tive a oportunidade de já entrar na faculdade, então eu não fiz o terceiro ano do ensino médio, eu já pulei do segundo para a faculdade, porque eu tinha idade para isso. Na época tinha, enfim. Hoje em dia eu não tenho certeza, eu acho que não pode mais, mas na época podia. Então eu já pulei do segundo ano do ensino médio para a faculdade, e aí me matriculei em gastronomia. Não tinha outra faculdade em mente além dessa. Eu já tinha feito cursos técnicos, eu fiz um curso técnico no Senai de eletrônica, que não tem nada a ver, mas Nossa. fiz um curso técnico de eletrônica no primeiro ano do ensino médio, eu recebia bolsa, enfim, mas não tinha nada a ver com o que eu gostaria de seguir. Eu só fiz um curso para cumprir, para preencher a agenda, para não ficar só na escola, enfim. Mas no segundo ano, quando eu fui escolher meu curso, eu não tive dúvida de que era gastronomia, e entrei na faculdade de gastronomia com 18 anos. Quando eu comecei o curso, Muito Pintelzinho! foi tudo muito mágico. A minha turma tinha quase 70 alunos, era uma turma imensa, mas no final, spoiler, formaram só 6 pessoas. Sempre, né? Sempre assim. Eu tinha saído de um ano apresentando trabalho na escola com cartaz na frente de todo mundo para um ano seguinte fazendo artigo científico. Meu Assim, Deus. surtei total. E aí, nesse mesmo ano, eu fiz o primeiro semestre da faculdade, tudo certinho, eu paguei a faculdade, minha mãe me ajudou sempre. Eu tive a oportunidade de fazer um estágio dentro da própria faculdade, que me dava uma bolsa de estudos. Então, eu trabalhava em troca de bolsa de estudos. E aí, dentro da própria faculdade, eu tive vários recursos, acesso direto a professores, acesso a colaboradores, enfim, descobri um programa da faculdade que levava a gente para o exterior, os alunos de gastronomia. Pagava passagem, se virava com ter dinheiro para levar, mas a gente trabalhava lá em troca de moradia e alimentação. Hoje faria isso? Não faria, mas na época eu era nova, tive o apoio da minha mãe, tive o apoio da minha irmã, surtei e falei, vou. Eu consegui dinheiro vendendo doce. Então, mais uma vez, vendi brigadeiro, vendi bolo no pote, fiz o escarcéu, consegui o dinheiro da passagem, fui para Portugal, num surto com 18 anos de idade. Coragem, o nome disso é 19. coragem. Sim, 18 para 19. Na verdade, eu já tinha 19 na época, eu acho. Enfim, fui para Portugal, fiz um estágio de 3 meses lá, trabalhei em 5 restaurantes diferentes, morei com mais de 20 pessoas, a casa parecia um Big Brother. Meu Deus, que De caos! com pessoas desconhecidas, assim, foi uma experiência absurda, foi muito enriquecedor. Só que lá eu entendi como era de fato a cozinha, como era de fato trabalhar em um restaurante. E aí eu levei em consideração também que eu estava lidando com europeus e pensei, quando eu chegar no Brasil, quando eu voltar para o meu país, eu vou fazer mais estágios, porque meu primeiro contato com a cozinha está sendo na Europa e eu não estou achando que está sendo muito gratificante. Não estou Ai, que gostando frase muito da experiência. chique. Primeiro contato com a cozinha foi na Europa. Ai, achei chique agora. Então, quando eu voltei para a faculdade, eu já estava no terceiro período, eu resolvi fazer outros estágios, fiz vários freelances, participei de alguns eventos, trabalhando na cozinha, e aí eu fui vendo que realmente não era para mim. Era uma paixão que vinha de berço, era algo que eu queria como um hobby, não era algo que eu queria seguir profissionalmente. Mas, como uma frase que eu carrego para a vida, que minha mãe me ensinou desde sempre, tudo é aprendizado. Eu resolvi não sair da faculdade. Eu já sabia que seria algo que eu não ia seguir, apesar de já ter minha doceria, apesar de já ter tido experiências maravilhosas, não era algo que eu queria como profissão, algo que eu queria seguir carreira. Mas eu concluí o curso, fiz meu TCC, terminei de fazer estágio, trabalhei em outros lugares aqui no Brasil, concluí que realmente não era para mim. E no último período da faculdade, a faculdade em que eu estudava, abriu um restaurante escola, que era para os alunos enfim, para os alunos trabalharem no restaurante
Era um restaurante que parecia um aquário, tinha vidro, todo mundo que estava fora via, quem estava lá dentro trabalhando. Era uma espécie de estágio não remunerado. E era uma oportunidade da gente entrar no mercado de trabalho, né? Eu fui para esse restaurante escola no meu último período da faculdade como estagiária. Trabalhei também na cozinha, trabalhei como garçonete, né, no salão na época, e fui efetivada nesse restaurante como garçonete. Trabalhei no salão durante alguns meses, porém o restaurante fechou. E aí a gente que tinha sido efetivado migrou para a faculdade. A gente começou a trabalhar no administrativo. A faculdade não desligou a gente totalmente. E aí no administrativo eu passei por algumas áreas, porque assim, a gente foi rodando lá dentro porque não tinha lugar para a gente. E eu entrei na equipe de comunicação, porque como eu já tinha feito estágio lá atrás, no meu segundo período de faculdade, eu conhecia a galera da comunicação. Eu passei para o setor de comunicação e comecei a fazer uma coisinha aqui, participar, organizar os eventos da faculdade, organizar os vestibulares, entrar em contato direto com o aluno, com o professor, com os eventos. E aí fui me inserindo minimamente na comunicação e falei, gostei dessa área, legal. Em paralelo a isso, no quarto período eu tinha tido uma matéria de marketing isolado, a gastronomia, e eu tinha gostado muito dos termos do mundo do marketing, li muito Kotler nessa época, foi o início de tudo. E aí, quando eu juntei uma coisa à outra, essa matéria isolada, com a oportunidade de trabalhar na comunicação, ainda estando na gastronomia, eu falei, cara, gostei disso. E aí, quando eu concluí o curso, em julho de 2019, surtei, falei com meu namorado, falei com minha mãe, ninguém me segura, vou me matricular em outra graduação. Fiz a matrícula, em agosto eu já comecei outra graduação. Meu Deus! Então, eu não parei, não dei uma pausa, só emendei uma graduação na outra. E aí, comecei o marketing no semestre seguinte. Consegui eliminar muita coisa, muita disciplina, enfim, muita teoria. E aí, em 1 ano e meio, eu concluí o curso de marketing, que, na verdade, é graduação tecnológica, né? São 2 anos. E aí, entrei nesse mundo nosso, que é muito bom. Que não é menos maluco que o da gastronomia, só que é algo que eu realmente Tudo me de maluco, de doido. Mas, assim, podemos concluir uma coisa óbvia aqui, que você é uma mini gênia, né? Mini que eu digo porque começou de criança, né? Porque a pessoa não tinha... Gente, a pessoa usando canetinha numa cartolina colorida e partir pro... Gente, é muito inteligente. E nessa época, no primeiro período, eu fui instrutora de metodologia científica. Então, assim, com os meus 19 anos, eu estava estudando metodologia científica e ajudando a galera que tinha 40, 50 anos. Eu estava me sentindo muito, assim, absurda, porque os meus amigos ainda estavam no terceiro ano de ensino médio, olhando o baile de formatura, e eu já estava na faculdade. Só que, de certa forma, eu senti muita falta também, porque eu acho que eu pulei algumas etapas. Não me arrependo, farei de novo. Mas eu tive que amadurecer muito rápido. Eu fui obrigada a amadurecer muito rápido, porque na primeira prova da faculdade, dei de cara com um negócio que poderia me fazer perder o semestre, perder dinheiro, perder tempo. Enfim, era totalmente diferente do que a escola, que eu ficaria de recuperação, sabe? Então, eu tive que virar a chavinha muito, muito rápido. Foi um processo bem, tipo, ou você faz, minha filha, você não tem opção. Eu acho que no seu lugar, assim, é porque não dá pra comparar, né? A sua mãe tem toda a razão. Acho que tudo a gente aprende. E eu também não tiro nenhum mérito do que eu vivi e tal, porque eu tiro isso como lição. Talvez se eu não tivesse vivido o que eu vivi, eu não seria quem eu sou hoje. Mas assim, você era muito inteligente, é ainda, na verdade, né? Você é muito inteligente. Vem de família de mulheres inteligentes, porque temos aqui uma pessoa que possui uma irmã mestra, gente. E a irmã dela é inteligentíssima também, inclusive. Começou o mestrado agora. Não, desculpa, perdão, falei errado aqui. Ela passou, ela conseguiu passar para conseguir concluir iniciar o mestrado. Isso. Uma futura mestra. Isso. E assim, muito professora, entendeu? Então, eu acho que também tem um negócio no DNA da sua mãe ali, que deixou 2 filhas muito inteligentes no mundo. Também acho. No seu lugar, eu acho que eu teria amado, porque assim, a escola foi um terror na minha vida. Eu te contei um pouco, eu acho, mas muito pincelado. Mas é que eu falo pra todo mundo mesmo que eu odiei a escola. Se eu pudesse, eu lembro que cada dia que passava, eu amava estudar, sempre amei estudar. Mas cada dia que passava, eu pensava assim, menos um dia.
Menos um dia. Uhum. Então, se eu tivesse tido a oportunidade que você Sim. teve, nossa, eu teria feito super igual. Só que olha Sim. como é diferente as gerações, cara. E assim, a nossa diferença de idade é quase mínima, assim. Mas já fez diferença. Porque como você já tinha contato com a tecnologia, você viu essa possibilidade. Gente, eu fiz Enem sem saber usar minha nota do Enem. Eu fiz o Enem em 2011, eu Sim. consegui quase 800 pontos, foi 700 e pouquinho, assim. Eu super teria conseguido uma bolsa. Mas, assim, de novo, não vou desmerecer a minha trajetória, Claro. nem o tempo que eu demorei, porque se não eu concluí o ensino médio sem saber o que eu queria fazer ainda. E publicidade era uma coisa muito nova. Tanto que ninguém me apoiou quando eu escolhi. Então, de novo, aconteceu como tinha que acontecer. Mas, assim, é admirável, tá? Eu te admiro muito por isso, porque são coisas que só pessoas muito inteligentes conseguem, gente. Obrigada. E, assim, a Laura é realmente muito dedicada no que ela se propõe a fazer. A gente fez o projeto Elas na RD, que eu espero que todo mundo que esteja nos ouvindo saiba do que eu estou falando. E assim, todo mundo foi muito dedicado, inclusive o grupo se firmou quando a gente percebeu que todo mundo estava ali levando a sério o projeto. Por mais que fosse uma coisa, digamos assim, não propriamente com contrato fechado com ninguém, mas era profissional pra gente. Eu não queria dizer nada profissional, porque foi profissional. Mas a gente só fechou o grupo e bateu o martelo no projeto quando a gente viu que estava todo mundo levando a sério. Mas assim, a dedicação da Laura para, tem que editar para amanhã, então vamos editar para amanhã. Então não era conversa, não era distração, era chegar em casa e editando, ou editando Sim. no carro, ou fazendo qualquer coisa. E se a gente falar assim, não, nessa parte do vídeo tem que ter tal coisa, ela se dedicava e ia atrás daquele tal coisa para ficar daquele jeito. E eu percebi com isso e com outras atitudes dela também, que ela se propunha a fazer coisas muito boas. E assim, na cozinha, gente, eu tentei deixar tudo preparado para ela não ter trabalho, né? Como uma bela anfitriã que sou. Mas assim, o pouco que ela fez, a gente chegou a preparar alguns lanches para levar pro evento. Sim. Mano, a menina é fantástica. Sabe aquela pessoa que entra na cozinha e fala assim: posso mexer em tudo e me virar com o que tem aqui? Querida, ela fazia assim coisas gourmet, com ovo, pão e patê. Tá entendendo? Então, assim, estou ansiosa para provar os quitutes de doce, porque, assim, só pelas fotos, inclusive, vou abrir aqui uma reclamação, tá? De amiga, porque eu estou muito chateada, porque eu sou obrigada a engajar nos vídeos dela. Eu sou Sim. obrigada a ficar vendo os. Eu tô salivando aqui só de pensar. Eu fico vendo as colheradas que ela dá, que até um erro de gravação dela é uma tortura, tá entendendo? Aí ela fica falando assim: ai, gente, curte e engaja. Não quero, não quero. E eu sou obrigada. E assim, quem vê meu engajamento nos vídeos dela, que inclusive vamos compartilhar o seu perfil, vou colocar algumas fotinhas, porque não sofrerei sozinha. Se é pra gente sofrer, a gente vai dar as mãos sofrer juntos. Talento na cozinha. Então, o que eu acho bacana, por mais que ela não esteja levando com consistência e frequência o perfil dela de doces, muito mais eu acho que na Páscoa, é legal porque ela uniu duas paixões muito bacanas. Então, por Sim. mais que você não tenha levado para frente a questão da gastronomia de, né, trabalhar todos os dias com aquilo, não deixou de ser sua paixão. E, gente, ela faz muito bem. Sabe aquele tipo de pessoa que cozinha com amor? Eu aprendi isso com a minha mãe. Poucas pessoas na minha vida eu vi que cozinhava com amor. E ela tem essa paixão, assim, por cozinhar. Então ela fez, gente, deu vontade de comer um dia um cachorro quente. E ela falou: se você quiser, eu preparo. E eu não gosto de deixar visita na cozinha. Mas a criança insistiu. Falei, pô, a gente já tem uma intimidade, então só vai. Depois eu engulo que você vai espalhar para todo mundo, que eu fui uma péssima anfitriã que fez você cozinhar. Gente, eu só comia cachorro quente com o próprio molho da salsicha, geralmente quando minha mãe faz. Porque ela faz um molho que é maravilhoso, você nem sente falta do ketchup. Da Laura. Olha, sem comentários, foi maravilhoso. Eu nunca diria que você escolheu a profissão errada ou um curso errado, porque você aprimorou um talento que já era seu, entendeu? Tinha como você fugir disso, porque eu acho que em algum momento da sua vida, eu acho que seria tipo a minha mãe, que a minha mãe não fez nenhum curso, mas hoje ela é maluca para fazer, e eu fico insistindo para ela fazer, porque ela Sim. cozinha super bem sem estudo nenhum. Você seria tipo essa pessoa, tenho certeza, sem sombra de dúvida, assim. E agora eu quero saber, você já falou como entrou no mundo da publicidade, mas eu quero saber o que de fato você faz hoje, porque
graças a Deus, é um mercado muito abrangente, então tem bastante vertente aí para a gente trabalhar. E aí eu quero saber o que que você faz hoje e se você gosta do que você faz hoje. Talvez não de tudo, mas qual pedaço do que você faz que você gosta? Sei lá, a gente é doido, né? A gente às vezes gosta de um martírio. O leque de possibilidades da nossa área é gigante. Eu já passei por várias áreas, mas hoje eu sou social e eu amo o que eu faço. Então, eu me encontrei nessa área há uns 2 anos, e 2 a 3 anos eu já tinha feito social antes, mas aí pulei para PO, fui em várias coisinhas até voltar para cá, e aí eu consegui também entender que social é social, design é design, para separar as coisas também, para não dar uma surtada, e hoje eu gosto muito do que eu faço, sinto trabalhar a quatro mãos é muito bom. Então eu gosto muito de trabalhar com cliente, eu gosto muito de trabalhar com vários nichos. E demorei um pouco para conseguir discernir algumas coisas, para conseguir aprender as plataformas corretas, para conseguir entender que o meu processo é diferente do processo do cliente, para conseguir me adequar às plataformas que cada dia mais estressam a gente, mas a gente precisa se adequar a elas, não a elas se adequarem a gente. Então, assim, Ô, demorei bastante para chegar onde eu estou hoje. E eu gosto muito do que eu faço. Prezo muito pelo que eu faço também. eu preciso te corrigir, eu acho que você está completamente equivocada. Você não demorou nada, não. Você foi, querida, você foi muito, até, eu diria até rápida. E eu não, Eu rodei em alguns lugares para chegar como social hoje, sabe? Eu digo hoje, na empresa que eu trabalho e com o nicho que eu trabalho, eu demorei bastante para chegar. Mas, assim, o tempo realmente foi curto, mas a estrada foi longa, muito longa. não, realmente, isso você tem razão. Mas eu digo que discordo porque, cara, você aprendeu tudo muito rápido e assim. Eu acho que isso acontece quando você dá match na carreira, né? E você Sim. falou uma coisa que eu preciso, inclusive, cara, te juro, você colocou, como é que chama? Quando você coloca pra ouvir as coisas da casa, você tá me vigiando? Porque eu acabei de falar sobre isso, inclusive com a Babi, cara. E quem tá aqui também, se ouviu Elas da RD, sabe quem é a Dona Babi. Acabei de falar isso pra Babi. Ela me compartilhou uma vaga agora. Eu achei um absurdo. Eu falei, eu não quero parecer ingrata, mas é porque é uma dor que eu tô sentindo nos últimos tempos. Ela me compartilhou uma vaga que era pra social. Só que Uhum. aí tinha um adendo, né? Que era planejamento de conteúdo mais edição de Reels. Gente, eu preciso abrir meu coração aqui, mesmo sem cachaça, até porque eu não bebo mais, então não poderia esperar por ela. Eu compartilhei, eu não sei se eu conversei com você sobre isso, mas no RD eu cheguei a conversar com a Alice. E aí eu bati um papo com ela sobre assim, poxa, eu acho que eu vou ter que, assim, obrigação mesmo, sabe? É um curso de edição de vídeo. Porque eu tava vendo o seu talento pra editar. Gente, a Laura editou quase todos os vídeos que vocês viram do projeto Elas no RD. Tem mais ainda pra editar. E a gente não teve tempo mesmo, porque as editoras são só duas, que é ela e a Alice. Na verdade, também tem a Babi, que sabe o básico que nem eu, e também tem a Jenny. Jenny também edita muito bem, pra ser honesta. Mas vocês duas, vamos dizer assim, que vocês entendem muito das trends do momento e vocês têm uma pegada muito mais rápida para pegar esses efeitos que são bacanas. Então, você sem indicação de ninguém, não precisa ninguém dar um toque para Laura, tipo, essa transição não ficou bacana. Mesmo vai lá e já coloca, porque ela, gente, senti falta de alguma coisa, botei isso. Então, eu acho que isso é muito de feeling também. E aí eu comentei com a Alice, eu falei, cara, eu acho que eu vou ter que fazer um curso de edição, porque eu tô sentindo que o que eu faço já é pouco. E, gente, se a gente for colocar no papel, como a Laura acabou de falar, inclusive, o social, ele faz planejamento de conteúdo, ele faz análise de tráfego, então o que está acontecendo, o que deu certo, o que não deu. O conteúdo foi longo, não usei hashtag, enfim, esse tipo de coisa, fazer análise minuciosa de todo o perfil. E ele faz a programação. Então a gente faz o planejamento de conteúdo, a gente faz o planejamento de conteúdo, passa para o design da forma correta, né? Se a gente for colocar aqui o Sim, trabalho correto, coerente. inteira certa, né? Que teria que ser. Você passa para o designer, aprovando a peça do designer, seja quantas etapas forem e tudo mais, com o cliente ou com você e etc. Aí você ainda pega de novo, programa, e depois de programar, não sei quantos dias, depende muito aí do cliente de cada um e de como a forma de trabalhar também, você faz a análise. Então, assim, de todas as etapas, a gente participa de 3 ou 4, dependendo de como for a nossa rotina, porque cada um se adequa
como achar melhor, e depende também de muitas plataformas que você usa. Enfim, tem alguns adendos aí que você precisa colocar na pauta, mas seria de 3 ou 4 etapas. E ultimamente, além da gente, isso aqui no correto. Então, se a gente for parar para pensar no que o mercado está exigindo hoje, fico chateada, cara. Porque é como se a gente fosse, desculpa o termo, mas burro de carga. Porque é como se não fosse suficiente, ainda tem agora mais uma etapa que é a edição de vídeo, que inclusive é o que mais leva tempo. Eu acabei de editar hoje um vídeo de um episódio do episódio 49. E, cara, foi muito complicado. Porque eu, em 1 minuto e 29 segundos, eu demorei quase 1 hora e meia ou duas, quase duas para editar. Então, Sim. assim, vocês vão ver o resultado. Tudo bem que nem teve nada demais, já adianto aqui para não criar expectativas, mas olha que pesado, e o mercado está exigindo isso. Aí eu lembro que a Alice chegou a comentar para mim que era melhor não fazer o curso, porque o talento, a minha rotina hoje já ocupa bastante espaço, e ela me falou um negócio que eu achei muito relevante também. Não compensa, porque hoje ela tem, por exemplo, essa aptidão, e eu acho que você também vai compreender o que eu vou falar agora aqui, né, o que ela falou, e ela falou, eu me sinto uma multiuso na agência que eu trabalho. Sim. Que aí eu me tornei a pessoa fácil de interromper. Ah, mas a Alice está ocupada fazendo um projeto X. Não, mas chama ela porque ela é videomaker. Não chama ela que ela é editora. Não chama ela que ela que entende disso, ela que entende aquilo. Isso atrapalha muito tudo. E eu acho que ninguém entende como é ruim quebrar o raciocínio. O que é uma injustiça também com a gente, porque, poxa, todo mundo que tá ali fazendo alguma coisa concentrado sabe o quanto é chato, né? Eu não sei se você concorda com isso que ela falou, mas eu vi muito sentido. Eu falei, cara, faz muito sentido. E é um absurdo, assim. Porque a gente não pode ser tudo também. Se a gente indica um profissional, é um absurdo de caro. Compensa não estar dentro do meu budget, querido. Fazer milagre com budget, eu sou uma profissional, não sou Jesus ainda para estar efetuando milagres. Eu vi esses dias, nossa, eu não vou lembrar o nome da menina, mas eu vi um post no LinkedIn de uma criadora de conteúdo que fala sobre o processo das empresas de contratação de pessoas para a área do marketing, da comunicação, enfim, de quererem que as pessoas façam tudo de uma só vez. Então, ela mencionava que às vezes a pessoa contrata um social que é designer, que é social, que é copy, que é tudo numa pessoa só, paga um salário mínimo, e aí depois vem cobrar resultado. Isso é, no mínimo, burrice, porque, primeiro, a pessoa, ela consegue entregar tudo. Bom, hoje eu consigo entregar copy, eu consigo entregar designer, não, mas eu consigo fazer edição de vídeo, se for necessário, se já tiver com a captação. Eu consigo fazer programação de conteúdo, eu consigo fazer monitoramento, você quer que eu faça? Eu faço. Só que eu vou fazer tudo meia boca. Eu tenho 7 funções, eu vou entregar 7 funções, mas eu não vou entregar da forma que eu gostaria de entregar e da forma que eu entregaria se eu tivesse só uma ou duas. Então, existem algumas agências que cobram do social até monitoramento. E Até não o nosso deveria. deveriam estar fora do nosso escopo, porque o tempo que eu estou ali monitorando publicação, que eu estou ali respondendo comentário, que eu estou respondendo DM, eu poderia estar estudando o concorrente, que é o que eu deveria fazer para poder te entregar um calendário antecipado, para a gente poder marcar uma call e conversar sobre um conteúdo que a gente pode subir. Sim. Para eu pegar o Instagram e enrolar o feed, porque isso também faz parte do nosso trabalho, para a gente ver um assunto quente, porque isso demandaria feeling ali para eu pegar um assunto quente e falar, caramba, vamos subir isso amanhã, e aí eu já começo a produzir o conteúdo para passar. Então, assim, tudo que a gente acrescenta no escopo de trabalho do social hoje é possível fazer. É possível que uma pessoa só faça várias coisas, mas ela vai fazer mal feito. Ela vai te entregar tudo o que você quer, mas ela não vai te entregar o melhor que ela poderia entregar se ela estivesse fazendo exclusivamente a função dela. E aí a empresa não vai ter resultado, e aí vai ficar frustrado. E aí o profissional se culpa, a empresa culpa o profissional, porque se culpa ela nunca vai. E aí começa a rotatividade alta, enfim, tudo errado, sabe? Tudo errado. O que eu mais sinto dificuldade hoje é de achar lugares que entendam o que o social faz. E a gente, de fato, entrega e o que, de fato, é nossa responsabilidade. Isso é uma falta, assim, gravíssima que eu vejo no mercado. Gravíssima. Ai, assina embaixo de tudo que você falou. Mas, assim, que pena, né? Não era para isso ser... de ser pauta, não era para isso, cara. Você me acordou para 2 pontos que eu achei muito legal. O primeiro, legal assim, né? Relevante, mas assim, triste. Não tô nem um pouco contente de pensar que eu tenho que concordar.
Primeiro, que sobrecarga de demanda, a Alice, inclusive, falou isso. Ela terminou a fala dela me dando esse feedback de não se especialize em edição e tal, porque ela finalizou falando assim: quem sabe de tudo não foca em nada. Sim. Então, ela disse que sabe a capacidade dela, sabe da competência dela. Inclusive, ela também transicionou de carreira. Inclusive, seria até um bate-papo aqui legal entre nós três, inclusive, porque ela também Uhum. transicionou e tal. Sim. Mas, para além disso, para além de comparativo de outras carreiras e tal, a gente sabe que não adianta. Minha mãe fala muito isso. Olha o que eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe é diarista, para quem não sabe. Por muitos anos ela foi doméstica. E se tem uma coisa que mensalista as pessoas confundem muito, é que pensa que a mensalista também vai lavar louça, também vai passar uma roupa e também vai fazer comida. Minha mãe dizia pra mim, tinha dia que ela chegava em casa e ela só tinha feito almoço. E aí ela falava, ela chegava em casa, eu perguntava: "Mãe, e aí, você tá bem? Tá cansada? Como é que você tá?" "Nossa, eu tô exausta. Eu preferia ter feito 3 faxinas hoje, mas eu fiquei na cozinha." Porque é muito cansativo. Inclusive, hoje eu sei na pele. Porque eu não consigo, na semana, parar para fazer um arroz, que demanda muito tempo. Um arroz, que eu vou deixar cozinhando. Se eu não ficar de olho, vai queimar. Vou perder, vai desperdiçar. Então, Sim. assim, demanda muito tempo. Inclusive, quando a Laura ficou aqui nessa semana que eu comentei do evento, foi uma mão na roda, porque ela conseguiu uma liberação daquela semana do trabalho. Ela teve até que fazer uma tarefa ou outra, porque social é assim. Não adianta. Vai ter emergência, vai acontecer alguma coisa. Sim. Mas mesmo assim, ela estava mais livre do que eu, porque eu ainda estava trabalhando de dia e de noite. Eu consegui antecipar minha demanda do dia, então até consegui ficar mais livre, mas de noite eu não tinha como escapar por conta da agência. Então, se tivesse demanda, eu estava lá. E era uma mão na roda, porque uma coisa simples como, sei lá, fazer um suco, ela já adiantava. E a galera pensa que uma mensalista, uma doméstica, mas ela já tá aqui. Ah, mas ela já tá ali na lavanderia, na cozinha, que é do lado da lavanderia, bater, colocar a roupa na máquina, o que que custa? Gente, é sobrecarga de trabalho. E eu lembro que eu já tinha essa noção com a minha mãe. Imagina quando aconteceu isso com a gente. E olha que eu vim de agência pequena, meu primeiro estágio da vida foi agência pequena, e eu já percebia o quanto isso era péssimo. Porque, inclusive, eu quase tive um burnout, eu acho. Eu tive a crise de ansiedade, mas eu quase tive um burnout. E foi por conta disso, porque eu era atendimento, eu era redatora, eu só não era designer, porque eu não manjava de Mac. Porque se eu soubesse mexer em Mac, até disso eles tinham abusado, assim, da minha. Eu digo abusado da minha boa vontade, não querendo também me colocar num pedestal. Mas no sentido assim, eu tava estudando. Inclusive, a Laura falando que estudava e fez estágio. Gente, é a melhor sensação que existe quando você é estudante e está praticando o que você está estudando. Então, a minha sensação era, inclusive, estar estudando à noite e de dia, no dia seguinte, na manhã seguinte, eu estava levando uma solução pronta para o cliente, seja Sim. ele qual for. Primeiro, porque quando você está estudando, você sai completamente fora da caixa, porque você vê, né, estudos de caso e tal, e muito diferente. E outra, que você tem acesso ao professor, né, que tem conhecimento, tem experiência e tal. Então eu percebia isso. E isso que a Laura falou é muito verdade. E a Alice também complementou esse raciocínio. Quando você tenta fazer de um tudo, você acaba sem saber de nada. Então, assim, do que adianta a gente estar construindo conteúdo lá diário, sendo que você não está sabendo fazer aplicabilidade? Porque você não está vendo aplicabilidade. Porque, gente, fazer uma análise de métricas leva mais tempo do que qualquer outra tarefa, porque você tem que prestar atenção 100% naquilo. E você precisa ficar esperto para. E não é isso, eu vou tentar mudar a hashtag, eu vou tentar mudar o conteúdo, porque é isso que faz diferença. E um segundo ponto que você levantou, que eu achei muito relevante, é que, cara, eu acho o maior desperdício da nossa função na vida fazer o que você comentou sobre direct e comentário. Porque, assim, por exemplo, eu tenho uma cliente de moda. Eu entendo zero de moda. Zero. Eu visto o que eu tiver vontade de usar naquele dia. Então, você pode me ver um dia punk rock, como você pode me ver um dia fofa princess, assim. Porque eu não. Tudo bem que isso é uma questão. Esse é o meu estilo, né? Meu jeitinho e tal, mas. E eu sei que moda é sobre isso, é sobre personalidade. Mas Sim. independente disso, eu acho que entender de moda é muito importante. Eu contratei uma designer para trabalhar com a identidade dela anos atrás, que, meu, a flor que ela colocou na identidade tinham 4 opções, porque era uma para cada estação do ano. São coisas que eu nunca pensaria. Sim. Então, você entender é importante. E aí você vai lá e me coloca, por exemplo, você foi convidada para ser madrinha.
E aí você tem que usar azul serenite, que tem muito disso, que as noivas exigem. Cara, eu não sei o que é um azul. Hoje eu sei, porque eu tô trabalhando com ela um tempo e tal. Mas eu não vou saber, por exemplo, quantos modelos tem diferentes em azul serenite. Até porque é uma informação que só quem vai saber é quem tá na loja. Eu nem preciso também aplicar aqui conteúdo de moda para isso. Até porque isso é uma coisa que eu gosto da nossa área, é que a gente acaba virando especialista no assunto do cliente que a gente trabalha. Sim. Então, isso é muito bacana, a gente acaba aprofundando. Gente, eu sei de regras, por exemplo, de perfil que vende materiais cirúrgicos. Então, eu sei que lei se aplica, o que que eu posso ou não falar, porque eu já trabalhei com cliente assim. Então, isso é bacana que a gente vai construindo. Mas olha que perca de tempo da nossa função. Uma vez eu falei isso para minha cliente, eu falei, olha, é melhor esperar algumas horas para responder, já que o time do brasileiro é 3 minutos para resposta, demora horas. Mas uma vendedora que sabe do que ele está precisando vai responder. Porque eu acho que não tem mais nada insuportável na vida do que você chamar uma loja ou uma coisa que você está querendo adquirir, serviço ou produto, e aí você receber um. Ah, entre em contato com o nosso WhatsApp. Ah, o nosso especialista vai entrar em contato. Ou aguarde algum. Cara, a pessoa que está entrando em contato, ela quer 3 minutos de resposta. Você acha mesmo que ela quer mais um passo para contato? Não quer. Eles colocam geralmente a gente para fazer resposta de comentário, de direct. Pessoas que estão nos ouvindo, seja pequeno empreendedor ou até que trabalhe em uma grande loja e tudo mais. Falem para os seus clientes, ou você que é seu próprio cliente, não façam isso. Deixa na mão o direct, o comentário, eu acho que é uma das coisas mais importantes que tem no negócio digital. Não deixa na mão de uma pessoa que não sabe responder. A gente trabalha com conteúdo. Aconteceu uma situação engraçada quando eu estava numa agência, há uns 3 anos atrás, nicho aleatório, coisa aleatória, mas a gente estava com uma dificuldade de ter retorno, eu era atendimento na época, a gente estava com uma dificuldade de ter retorno no Instagram, e as pessoas, elas demonstravam interesse, a gente dava o primeiro retorno, aí entrava em contato, a pessoa sumia. Então, assim, não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí a gente começou a estudar novas possibilidades de anúncio, começou a estudar novas possibilidades de contato, começou a mudar tudo que era possível para entender o que estava rolando. E o que estava rolando? A pessoa, ela era do Rio de Janeiro e a central de atendimento era daqui de Minas. Então, quando ela entrava em contato, não batia, não tinha sintonia, porque o contato era telefônico. Então, a forma do mineiro falar, a forma do carioca falar é completamente diferente. E a pessoa, ela precisava de um negócio ali na hora, e o mineiro estava ali tentando entender o que estava rolando ainda. Então, assim, era um negócio muito simples, muito básico, que alguém de fora vai escutar e falar, gente, mas é um produto, um serviço, não tem como dar errado, tem como dar errado, tem como dar errado. E assim, um treinamento foi suficiente para resolver os nossos números. Um treinamento, uma pausa que o gerente comercial deu, juntou a galera do atendimento, botou ele na cadeira e falou, olha, está acontecendo isso e isso, eu preciso que vocês façam isso e isso. Isso foi suficiente para resolver, isso foi suficiente para melhorar os nossos números. E o cliente olhou para a gente e falou, não, não é possível. Não é possível. Não é isso. E era isso. Então, assim, não é qualquer pessoa que sabe responder um direct, não é qualquer pessoa que sabe responder um comentário. Por mais que seja só um, nossa, que lindo, eu vou querer. Ou só um, ai, como que eu faço para entrar em contato? Isso precisa ter um tato para responder, porque sim, as pessoas elas querem respostas rápidas e elas querem respostas assertivas. Como a Pri falou, elas não querem que você responda um direct falando, ah, não, entre em contato com o WhatsApp aqui, que aí a pessoa vai te atender. Gente. Mensagem pronta também, né? Então, assim, o social, ele tem várias vertentes. Eu posso ser social de monitoramento, eu posso ser social de criador de conteúdo, mas eu preciso estar focado em uma coisa só, porque se eu estiver focado em tudo, eu não vou fazer nada direito. E eu colocaria isso como qualquer área, meu. Se você é da cozinha, vai se colocar como garçom para servir e tal. Cara, quantas vezes eu já não vi, tanto em filme, série, quanto presencial, que às vezes a mesa chama o chefe para conversar sobre o prato, seja pós-comida ou seja antes da comida. E eu, inclusive, eu fui no sábado no restaurante, que foi a prova viva disso comigo. Eu levei minha mãe, a gente foi conhecer o Madeiro, que a gente nunca tinha ido comer a comida do Madeiro. A gente conhecia o Jerônimo, mas não conhecia o Madeiro. E eu falei, ai, mãe, eu acho que hoje é uma boa oportunidade. Vamos no shopping para comer fora e a senhora sair um pouco da cozinha e tal. E ela topou. Assim que a gente sentou, eu tava morrendo de fome, então eu tava com muita pressa para comer. E aí a gente viu lá um arroz birubiri, não tinha detalhes.
Falei, cara, nunca comi um arroz birubiru na vida. O que que é isso? O que que vem? E mesmo se eu já tivesse comido, né? Cada restaurante também pode fazer sua receita. Então, tinha um garçom limpando a mesa do lado. E eu falei, licença, você pode me ajudar? Eu quero saber o que que é um arroz birubiru. O que que tem nele de diferente? Ele fez uma cara de paisagem pra mim, junto com medo, junto com terror. Parecia que eu tinha falado assim, passa tudo. Ele fez uma cara de pânico pra mim. E aí minha mãe na hora falou, ih, filho, eu acho que ele não sabe. Falei, eu acho que ele tá começando agora. Falei, não, faz o seguinte, pede pra algum garçom, amigo seu e tal, alguém aqui do restaurante vir aqui pra me ajudar. Porque eu quero entender se eu quero ou não esse arroz. E aí eu lembro que ele foi, aí ele chamou o garçom que tava atendendo a gente, né, desde o começo e tal. E aí ele me explicou. Direto e reto, assim, não, o arroz birubiru tem esse ingrediente, e você pode trocar por isso, ou ele é desse jeito, e não sei o que lá, e eu acho que no fundo a diferença era só que tinha ovo, acho que a diferença era essa, o acréscimo, assim, do normal, do branco. Uhum. E aí eu fiquei assim, olha que básico, cara, e eu não cheguei a me, olha que eu tava com fome, hein? Poderia ter me irritado com o cara. Não me irritei, mas eu fiquei pensando assim, olha que errado deixar uma pessoa que claramente é nova no meio do salão, que é um perigo. E eu, uma vez, essa minha cliente de moda, por exemplo, as respostas são sempre as perguntas são sempre as mesmas. Se você tem modelo em tal cor, então pedem muitas o serenite, terracota, que são cores meio que estão na moda, e aí a noiva tá pedindo e é a cor exigida. Pedem muito, tem tamanho X para esse modelo que a gente acabou de compartilhar. Também perguntam atendimento de loja. Para horário de funcionamento, a gente resolveu o problema, que era só fazer um post semanal com isso. Eu tentei fixar, não resolveu. Então tem que fazer toda sexta-feira, ou uma vez por semana tem que ser feito. Mas para o resto, eu não sabia essas informações. Não sei se tem um GG daquele modelo que eu tô compartilhando. Até porque nos stories eu postava modelos antigos, porque se a gente postar novo, o concorrente pega. Então ainda tem esse problema que eu nem sei se aquele modelo tem ainda. Então, o que que eu respondia? Oi, agradecendo o seu mensagem pronta praticamente. Eu não vou mentir. Por mais que eu digitasse toda hora que eu escrevesse, era uma mensagem pronta. Oi, agradeço seu contato, ficamos felizes pelo seu interesse. Entre em contato com o WhatsApp tal, que uma vendedora vai te ajudar com essa informação. Uhum. Então, assim, primeiro, que quanto mais etapas você colocar para contato, isso é uma coisa que a gente entende é disso. A pessoa vai desistir. Então, a pessoa gosta de, eu vou comentar e ela vai me responder. E outra, resposta rápida, tá? Porque se demorar, e eu digo isso como consumidora, né, do digital, e como profissional, porque a gente sabe como funciona. E a Sim. gente tá, né, com acesso a pesquisas, etc., que falam também bastante sobre isso. E uma outra coisa que você falou, que eu acho que faz muito sentido, e se tem uma coisa que a gente pode tirar de aprendizado do RD também é isso, é o quanto a conexão vende. Então, por isso que o papel do comercial e do vendedor, assim como você colocou, é importante. O treinamento foi fundamental, porque a pessoa que está na ponta, ela tem que entender da persona como ninguém. Acho que ela tem que entender mais a persona do que a gente que está por trás do Sim. planejamento até. Então, ela tem que saber como falar, porque uma palavra que ela usa vai criar conexão, vai criar identificação, a pessoa compra. Gente, eu tava na Chili Beans. O que eu não- As meninas conversando comigo, acabei levando duas lentes. Eu tava pronta para levar só uma. Levei duas. Não foi porque eu me deixei levar pelo marketing. Nanana. Primeiro, simpatia. Segundo, elas falaram que eu queria ouvir, mesmo sem eu pedir. Eu cheguei na minha cabeça. Ai, como eu quero ouvir que eu tenho estilo. Nossa, se uma dessas vendedoras me falasse que eu tenho estilo, pareceu que elas liam minha mente. Sim. Não, essa armação combina com você, porque olha como você tem estilo. Olha como isso. Eu sei que são técnicas de venda, eu não tô me anulando disso, não. Talvez elas tenham até mentindo, a gente nem, não vai saber dizer. É claro que o cabelo azul entrega um pouco, e aí vão ter coisas que vão usar nesses critérios, assim. Sim. Mas falando profissionalmente, o que você falou tem toda razão e não tem como discutir. A gente sabe que vendas acontecem por identificação. Galera, uma marca, seja qual for o segmento, seja o que for que você faça, se você não for vegano, não reciclar ou não fazer alguma coisa, uma pessoa que é vegana, uma pessoa que recicla, não compra com você. A RD tem mostrado isso muito pra gente, assim, a gente aprendeu muito quanto humanização vende, então o humano se identifica com outro humano, e o quanto identificação vende. Então você hoje busca marcas por identificação. Eu não sou maquiadora profissional,
Mas a Evelyn me convenceu que o rímel dela é o melhor do mercado. E aí eu usei e gostei. Pode acontecer também da gente não gostar, tá? Isso aí também vai muito de cada um. Mas é incrível como rola a identificação e a gente percebe isso. E tudo isso aqui que a gente está falando faz muito sentido e faz a roda girar e faz você crescer as vendas se cada um ficar no seu quadrado e focar no que você é especialista. Porque aí você faz uma sobrecarga de demanda, resultado. Nada disso aqui a gente. Como acha que a marca descobriu o que a Laura acabou de falar? Você acha que foi do nada que eles perceberam que cariocas estavam ligando para mineiros e a comunicação não estava dando certo? Não foi do nada. Não foi um insight que a Laura teve dormindo. E olha que ela precisaria dormir mais. Na minha opinião, ela tá dormindo pouco. Mentira, gente. Ela é uma pessoa que. Ela é dessas. Eu acho que eu tenho uma atração. As pessoas. Eu atraio esse tipo de pessoa, sabia? Que acorda cedo e dorme cedo. E eu nem sou assim. Apagadíssima, já estou apagadíssima, às 5 horas eu já estou despertando e com disposição, que é difícil, né? Super. Mas enfim. Ai, eu senti que eu aliviei meu coração nessa conversa. Eu precisava disso. Inclusive, meu terapeuta tá de férias, gente. Então, amei. Momento terapia. Agora, eu quero fazer uma. Eu acho que não, mas vou fazer essa pergunta mesmo assim, porque eu acho que é importante. Até para quem estiver pensando em transicionar de carreira, que inclusive tá uma febre muito grande, né? A gente ouve muitas pessoas hoje, aqui a gente citou, eu conheço você, conheci a Alice, inclusive, e conheço muitas pessoas que, inclusive, têm interesse em fazer transição de carreira, amigos próximos, assim. Então, acho que é importante eu fazer essa pergunta para quem tiver pensando. E queria deixar uma opinião aqui, tá? Eu não sou contra. Eu não sou contra, eu acho muito bacana quem tem coragem de transicionar. Gente, a gente muda de opinião e tá tudo certo. É como a Laura falou, e eu assino embaixo, no ensinamento, na verdade, da mãe dela. A gente aprende com tudo que a gente vê. Então não tem problema desistir no meio do caminho e correr atrás. Inclusive, eu demorei muito para graduar, porque eu queria entrar quando eu tivesse certeza absoluta. Mas eu também tinha no meu coração que se não fosse aquilo, se no meio do caminho eu percebesse que não era, tá tudo Uhum. bem também. Se tem uma coisa que eu boto fé, é que não compensa você estudar algo que você não tenha interesse. Eu ouvi muito conselho de faça administração e depois você faz o que você quer quando você tiver dinheiro. Não façam isso. Por quê? Principalmente pra gente que é pobre, pra gente que não tem vida fácil. Pra quem é rico, aí eu já não sei como pode ser a vida, né? Porque aí desistir deve ser um pouco mais fácil. Mas pra gente que é pobre, trabalhar e estudar não é fácil. Na verdade, é a coisa mais difícil que eu já fiz na vida. E eu acho que eu só encarei isso porque eu era nova. A gente tinha duas coisas chamadas disposição e saúde. Então, eu acho que foi por isso que deu conta. Mas eu hoje, por exemplo, não teria esse ânimo para fazer. Porém, entretanto, por todavia, se eu não me identificasse mais com a minha área, não teria vergonha alguma de mudar. Porque é muito importante a gente fazer o que a gente gosta. A vida adulta já é amarga o suficiente, difícil o suficiente para fazer algo que a gente não curte. Porém, e com tudo isso que eu incluí, eu queria saber se você se arrependeu de alguma coisa na transição. Não. Eu acho que com tudo que você falou da dificuldade de mudar de carreira e até mesmo iniciar uma carreira, existe uma coisa por trás que é a rede de apoio. Então, sim, eu escutei muito da minha mãe, a nossa garrafa é igual. Garrafa. Ai, como é que a gente chama? Ah, esqueci agora. É garrafa gêmea. É, Não, garrafa casal. eu escutei muito da minha mãe e do meu namorado na época, que foram as duas pessoas com as quais eu pude contar, que eu ia ficar muito cansada, que ia ser um processo extremamente exaustivo, eu tinha que dar um tempo da faculdade, tipo uns 6 meses até começar a próxima, até porque o meu processo, assim, cada um tem um processo. Você tá me perguntando se foi difícil? Foi, muito. Eu me arrependo? Não. O meu processo foi cada um, né, tem o seu. O meu foi um pouco complexo porque eu tinha acabado de sair de um TCC que me trouxe muito gatilho. Foi um TCC que demandou muito de mim emocionalmente. O tema do meu TCC foi sobre a reinserção da mulher que sofreu vítima de violência doméstica no mundo do trabalho. Na área da gastronomia, eu não pude eu não pude pegar só coisas da cozinha, como cozinha molecular, enfim,
pegar um ingrediente X e falar sobre ele, pensei em fazer de várias coisas, pensei em falar sobre jabuticaba, que é da cidade da minha família, pensei em muitas coisas. Mas esse tema foi o que eu conversei com a minha professora na época, me brilhantou os olhos, porque eu participava de um grupo de apoio a mulheres que sofreram violência doméstica numa faculdade aqui de BH na época, da UFMG. E eu falei, cara, eu vou unir uma coisa à outra. Então, eu peguei um grupo de mulheres que faziam oficinas durante a semana, e cada semana elas aprendiam uma coisa diferente, e aí eu apliquei uma oficina com elas de preparação de doces. Então, assim, eu tinha propriedade para falar disso, porque eu comecei a fazer doce muito cedo. Então, eu sabia que dava dinheiro, eu sabia como produzir, eu sabia como precificar, eu sabia falar de embalagem, e foi tudo isso que eu fiz com elas. Ensinei elas a produzir o doce, a precificar o doce, a embalar o doce, a vender o doce, a ter dinheiro para poder sair de casa e não depender financeiramente do marido, que a restrição financeira é uma dos 5 tipos de violência existentes. Então, resumo, eu tive um problema muito grande com o meu TCC, que foi uma entrega maravilhosa, tive uma nota excelente, passei com 97, meu artigo foi convidado para ser publicado em revistas, mas isso me demandou muito emocionalmente. E aí, quando eu terminei a graduação, eu não sabia se eu chorava de alívio, se eu chorava de felicidade, se eu chorava de desespero. Eu só queria parar e colocar minha cabeça no lugar. Mas aí, a formiguinha dentro de mim falava, vai, minha filha, se inscreve na outra faculdade aí. O demônio cutucou meu ombro aqui e eu fiz a matrícula no outro curso. Então, foi muito difícil, mas eu tive uma rede de apoio. Eu tive uma pessoa que olhou no meu olho e falou, Laura, foda, mas você quer, então vai. Então, eu ainda morava com minha mãe, hoje eu moro sozinha, mas na época eu morava com minha mãe, então eu tive apoio emocional, eu tive apoio financeiro. Eu chegava em casa muito tarde, mas a minha mãe fazia minha marmita, o que já me descontava meia hora do dia. Eu conseguia tomar meu banho e deitar, eu não precisava descer para a cozinha para fazer marmita, para arrumar a lancheira, porque minha mãe deixava pronto para mim. Era um privilégio muito grande na época. Então, eu estudava de manhã e à tarde, fazia 12 horas, fazia 8 horas, eu era CLT, ia para a faculdade. Então, sim, foi muito difícil, mas eu não me arrependo porque eu tive ajuda. Então, foi um privilégio muito grande eu contar com 2 pessoas que seguraram na minha mão no momento em que eu falei, surtei, galera, vou lá, vou fazer um outro curso aqui, o mundo que lute. Então, assim, não me arrependo, faria tudo de novo, mas eu pensaria primeiro. Eu pararia, respiraria, porque sim, é um processo muito gratificante quando você se encontra, quando você fala, caramba, essa é a área que eu quero seguir. Então, deixa eu começar a estudar isso aqui logo, porque logo eu vou ter uma carreira. Foi isso que eu pensei. Então, esse foi o impulso que eu tive para não parar. Mas hoje eu pararia. Porque todo o histórico, devido a todo o histórico, e também devido ao fato de que eu tinha ajuda, mas em algum momento poderia ter dado merda, sabe? Então, assim, se eu puder dar um conselho para alguém que está pensando agora, que está aí fazendo, sei lá, administração, porque é mais fácil para depois fazer outro curso, para e pensa. Tem alguém que consegue te ajudar financeiramente, emocionalmente, que pode segurar sua mão, que pode fazer uma marmita para você, que pode te ajudar com uma pesquisa que você precise fazer, que pode, enfim, qualquer coisa. Então, você conta com essa pessoa primeiro. Não dependa de terceiros, mas se você tiver um terceiro que possa te dar um apoio, é muito melhor. E outra coisa, terapia. Porque, ai, nossa, é só mudar de faculdade. Gente, não é só mudar de faculdade. Você vai mudar toda uma chavinha dentro da sua cabeça, que um dia você está aprendendo que se você coloca um cravo fincado numa cebola, isso se chama cebola piquê, e no outro você está aprendendo que Kotler vai ser o cara que você vai ler o resto da sua vida. E não adianta você tentar fugir disso, porque ele vai sempre aparecer. Que o nome do seu pai não é mais seu pai o seu pai do registro, é Kotler, papai Exato. Kotler. Então, é isso. Não me arrependo de forma alguma, mas eu faria com mais cautela. Nossa, Laura, deu até um arrepio quando você falou, porque assim, eu devo toda a minha graduação à minha mãe, cara. Aos meus pais, assim, eu não vou negar. Os dois me deram muito suporte, mas assim, a minha mãe preparava toda a minha bolsa térmica. Então, eu chegava em casa, eu nem sabia o que eu ia levar de marmita. Inclusive, eu era piada no meu trabalho.
porque eu não sabia o que eu levava de marmita, eu só descobria quando eu abria. E minha mãe tinha um zelo, ela me dava comida pra me comer o dia inteiro, porque ela sabia que eu não ia ter dinheiro pra comer fora na faculdade, que é caríssimo. Então eu levava de banana, fruta, ao almoço, ao lanche da janta, que eu não sou de comer Sim, comida à noite. Então ela pensava em tudo isso. E outra, mas a minha preocupação era banho ou jantar. Mas já estava tudo pronto. Então, eu lembro que quando teve a escolha de fazer o baile, só duas pessoas da minha turma fizeram. Mas eu fiz porque eu sabia que o diploma era meu, mas a graduação era dos meus pais também. Porque esse apoio é muito importante, você tem toda a razão. E eu diria outra, eu acrescentaria uma coisa também que é importante. Quando você pensar em estudar algo só por dinheiro, pense bem, porque a gente passa mais tempo da nossa vida trabalhando do que em lazer. sim, Eu não vou nem me colocar como exemplo, porque eu trabalho de noite, né? Mas qualquer pessoa normal trabalha no mínimo 8 horas. Uma pessoa que já é formada, e etc. E mesmo que você considerar um estagiário, são 6 horas, 5 horas, 4 horas, não sei o que que você vai fechar em contrato, mais tempo do seu dia que você passa fazendo aquilo. Eu acho que assim, cabe você pensar em fazer algo que você não gosta, você precisa chegar em algum lugar. Eu trabalhei 5 anos da minha vida como recepcionista. E era horrível pra mim. Eu chorava no banheiro quase todos os dias. Mas era porque eu precisava passar por aquela etapa. Eu paguei a metade inicial da minha faculdade, que era a metade mais, a parte mais barata. Eu fiquei tentando Enem todos os anos pra conseguir a bolsa, porque eu sabia que eu não ia conseguir. Eu sabia que eu queria um estágio, que era importante pra minha formação. E se eu tava gostando e eu amava cada etapa da faculdade, eu ia brilhando os olhos pensando, meu Deus, eu escolhi o que eu era isso que eu queria na minha vida. E aí eu pensei, pô, eu preciso de um estágio, porque me formar sem estágio é não conseguir trabalho tão cedo. uhum, Não é impossível, mas é uma possibilidade de demorar muito e tal. Tanto que eu tenho amigos que até hoje estão fora do mercado, que se formaram comigo, porque não fizeram estágio, porque não quiseram abrir mão do salário. E eu sabia que eu ia ter que abrir mão do meu salário, só que, olha, meu trabalho tinha tudo de ruim, menos o salário. Era um salário muito bom. Dava pra mim fazer a faculdade, bancar em casa, dava pra mim, só não dava pra bancar comida fora, porque é todo dia, né? Então não tem como. E sim, transporte, que aqui em São Paulo você tem que considerar trem, metrô e ônibus. Era muito sim. caro. Então isso não tinha como eu colocar em pauta. Mas dava pra mim fazer bastante coisa. Eu ajudava em casa. Eu era do meu grupo que tinha mais dinheiro pra bancar as pesquisas, os trabalhos, que na nossa área também é tudo muito caro e exige muitas coisinhas, né, de detalhe e tal na graduação. Então, assim, eu não vou descartar isso. Mas precisei de bastante coisa. E se tinha uma coisa que eu tinha, era suporte, emocional. Sim. E assim, a minha família, ela sempre foi muito colaborativa. Então, eu tinha uma tia que tinha um carro, minha família não tinha, mas a minha tia tinha. Então, quando eu falava que eu tinha que fazer um trabalho na Berrine no Dia das Mães, nossa, minha mãe ficava sem mim no Dia das Mães, e a minha tia ainda ficava sem contato com a minha avó, porque ela ia me ajudar. Sim. Então ela ia dar carona pra todo mundo. Ela foi me ajudar porque eu tava carregando um monte de coisa, precisava de ajuda. Não era nem porque eu queria uma moleza a mais ali e tal. E isso que você falou é muito importante. Eu sinto que, assim, infelizmente, o ponto da terapia eu não teria como fazer diferente, infelizmente, mas por conta de dinheiro mesmo e etc. Convênio é sempre um saco conseguir esse tipo de coisa. Mas eu concordo muito com você, cara. Inclusive, eu não canso de falar isso pra minha mãe. Minha mãe sempre fala muito que fala que não, que foi meu esforço, minha dedicação. E eu concordo com ela que também fez parte, né? Sem isso eu não teria concluído. Mas sem ela eu não teria conseguido. E o baile pra mim foi emocionante justamente por conta disso, porque se não fosse as marmitas, a dedicação, e minha mãe tinha todo um cuidado de, ai, se eu repetir a mistura 2, 3 vezes, ela vai enjoar. Então ela dava um jeito de não gastar com muito mistura diferente, mas ao mesmo tempo fazer umas coisas diferentes. Ela adaptava algumas receitas. Inclusive, minha marmita era sempre assim, invejada. Porque eu esquentava, todo mundo ficava louco. Eu lembro que uma vez, o almoço na região do Itaim aqui é um dos mais caros, né? E teve uma vez que umas amigas me chamou pra almoçar. Eu falei, gente, eu tenho uma marmita, eu não vou estragar minha marmita. E eu não tinha geladeira na época pra guardar. E eu lembro que tinha uns mensageiros que ficavam no meu pé falando, vende. Eu te pago o almoço e você me vende a marmita. Gente, eu pagava o dobro do almoço do Itaim. E eles pagavam. Então, assim, eu também não passava muita vergonha com a minha marmita, não, porque era chuchuzinho. Minha mãe, modéstia à parte, ela é muito boa na cozinha. Mas isso me emocionou porque aconteceu comigo. E assim, é muito difícil, é muito difícil.
Agora, todos os dias eu só pensava naquele conselho do faz ADM para ter dinheiro, que é o que mais dá dinheiro. Todos os dias que eu saía da aula, eu ficava pensando, cara, eu não ia conseguir. Porque se já tá difícil vencer o cansaço Sim. com algo que eu amo, imagina com uma coisa que eu detestaria. Acho que não dá. Por isso que Ai, eu acho que tem muita gente que fica inadimplente em algum momento. e sem contar que é um processo dobrado, né? Porque por mais que você faz, tá, vamos supor, você faz EDM agora, aí depois, depois eu vou eliminar a matéria para fazer o curso que eu quero. Gente, faculdade é muito difícil, não é apresentar trabalho com cartaz, assim. Nada é papum, né? Nada. É um processo muito chato. E a DM também não é fácil, não, gente. A DM não é um curso que você pode colocar como base dos mais fáceis, não. Então, assim, eu sei que é só um modo de falar, mas não entra na faculdade só por entrar, não faz um curso só por fazer. Até porque, dependendo do que você quiser trabalhar, gente, eu não sou a favor de quem não indica faculdade, mas dependendo do que você for trabalhar, é melhor você começar sem fazer faculdade, até você ter certeza do que você quer fazer, do que você entrar num curso que é caro, que te demanda dinheiro, que te demanda tempo, que muda toda a sua rotina, a estrutura da sua família, enfim, o seu negócio todo vai girar em torno disso, para depois você falar assim, eu tô fazendo isso aqui por quê? Não é algo que eu quero. Porque Verdade. incerteza gera pra caramba. Comigo aconteceu, eu não cheguei no terceiro período e falei, meu Deus, não é isso que eu quero. Mas concluí o curso, enfim. Então, assim, é um processo que é melhor você entrar para dar a cara a tapa e falar, pô, não é o que eu quero, mas pelo menos eu tentei. Do que você pensar, vou pelo mais fácil. Porque são coisas diferentes. Existe você desistir no meio porque você não se identificou, e existe você desistir no meio porque você já entrou sabendo que não era aquilo que você queria, sabe? Então, vou Exatamente, tentar, vou concordo. tentar aqui uma medicina veterinária porque eu gosto muito de cachorro. Tudo bem, vai lá. Você gostou mesmo do curso? É algo que você vai seguir carreira e tudo mais? Ou, vou tentar uma medicina porque eu sei que dá dinheiro. Não vai Cuidado. sustentar. Você não vai sustentar o personagem. É fato. Fato que você não vai sustentar o personagem até o final. E vai gastar tempo, vai gastar dinheiro. Pensa, é só realmente pensar e colocar a cabeça no lugar e saber que cada um tem o seu relógio também. Então, a Priscila falou: você fez tudo muito novinha. Mas a minha mãe concluiu a faculdade dela com mais de 40. E tá Então, tudo bem assim, também. exato. Ela criou as filhas, ela priorizou o nosso ensino, ela sempre pagou faculdade, escola particular para gente, mesmo que filantrópica, ela sempre comprou uniforme, comprou material, comprou livro, ela sempre nunca deixou faltar comida na mesa, ela criou eu e minha irmã sozinha. Ela foi fazer a faculdade dela depois que a gente já estava formada no ensino médio, pelo menos. Eu ainda estava no fundamental, mas a minha irmã já estava formada no ensino médio e foi no timing dela, foi do jeito dela. Mas ela teve que percorrer um caminho árduo de trabalho, de fazendo algo que ela não gostaria de fazer, porque era o que ela tinha ali naquele momento. Isso é muito Então, triste. é muito triste. É frustrante. E eu acho que também a energia, uma energia que você podia estar depositando em outra coisa. Você comentou uma coisa que eu também vou levantar uma bandeira aqui, que eu acho muito importante. Respeite o seu estilo de vida. Então, do mesmo jeito que eu falo, é claro que se eu tivesse grana, talvez eu não teria esperado tanto tempo. Eu esperei 3 anos, desde o ensino Uhum. médio. Mas, de novo, pelo menos quando eu entrei, eu tinha certeza absoluta do que eu queria estudar. Então, eu entrei na faculdade sem saber como seria na prática, mas já encantada com as possibilidades. Então, deu um match perfeito. Assim como também pode acontecer o que aconteceu com a Laura. Laura não se arrependeu de ter feito o curso de gastronomia, porque ela gosta e ela tem um talento nato para isso. Então, eu acho que não teria como ela um dia falar, eu não devia ter feito, porque aconteceu esse match com o talento dela. Só que isso não significa que ela vai amar trabalhar em restaurante e fazer isso todos os dias. E tá tudo bem. E quando acontece isso, eu acho que é até um acréscimo na sua vida mesmo, pessoal e profissional e etc. Porque você tem um feeling para coisas que, assim, uma pessoa comum que não estudou não teria. Isso é fato. Mas por mais que eu acredite que se eu tivesse grana, poder também, potencial eu já teria, mas poder eu talvez teria feito diferente, mas talvez eu Sim, tivesse me arrependido, porque respeitar o meu time foi muito importante. Eu ouvia muito dizer que a gente não podia deixar esfriar. Porque, se você forma no ensino médio e demora para entrar na faculdade, você esfria. Os professores sim. falavam muito isso, inclusive até hoje, porque uma ex-cunhada minha que se formou faz menos de um ano me falou isso. Eu não queria esperar muito para entrar, porque senão vou esfriar. E, cara, às vezes a gente precisa sim deixar esfriar. Porque às vezes precisa descansar. Gente,
Eu sempre costumo falar que, ó, rezar e estudar dá uma fome do cão. Mas dá fome porque é exaustivo. Você para um dia para estudar. A minha prima ela já está estudando para o doutorado, ela já está finalizando o doutorado. E Uhum. ela é formada em direito. Ela me conta um pedaço da rotina dela, eu fico cansada só de ouvir. Então, assim, rotina de quem estuda. Agora, professores, então, nem se fala, porque eu olhei para você agora, eu lembrei também da sua irmã, que é professora. Professora estuda para dar a sua aula, Sim, montar seu dia de aula, semana que seja. Já deve ser muito cansativo. E a gente também tem uma rotina cansativa, porque é o tempo todo. A gente não consegue pegar o celular e ver com lazer. A gente comentou isso quando a gente ficou junto, inclusive. A gente pega o celular, tem coisa de cliente, coisa que a gente segue de bom, cliente, porque sim, é involuntário até. Eu acho que mesmo que a gente tentasse, no caso nosso, a gente até tem dois celulares, tenta separar os assuntos e tal, mas é um pouco inevitável. Porque de segunda a sexta a gente consome isso assiduamente. Então, assim, é legal se você tiver oportunidade, mas também se entenda. E a terapia vai te ajudar nesse processo, inclusive, muito, de se entender. Mas se entenda, eu me culpei muito. Muitos anos eu fiquei me martirizando, porque eu via vários amigos que saíram direto e tal. Depois eu pensei, cara, que bom que eu não fui na onda. Que bom que tudo aconteceu para mim não ir na mesma onda. Porque eu sei sim, que também foram coisas acima de mim. Mas porque foi muito importante. Hoje eu posso bater no peito e fazer uma coisa que eu vejo o quanto é valioso. Eu bater no peito e dizer que não me arrependo da minha graduação e que eu amei estudar o que eu amei, hoje em dia é muito raro. Muito raro. E eu não sei se eu tivesse ido para ADM, não teria tido o sucesso que você teve, por exemplo. Eu digo isso em relação de novo, porque por mais que você não tenha, você tenha escolhido não seguir carreira nisso, era uma coisa que você gostou de estudar. E a sim. ADM eu tinha certeza pela grade curricular que eu ia detestar estudar. Então, assim, você tem toda a razão nisso, cara. Se teve uma coisa que ensina a experiência e é realmente isso. E que bom que eu soube filtrar os conselhos que eu ouvi, assim, porque Exatamente. senão. Não é à toa que tem muita gente hoje com burnout, com depressão, gente que detesta o que faz. A gente fica ouvindo nos nossos grupos da vida as pessoas reclamando das nossas vagas e tal. Mas mesmo assim, a rotina não é assim, ai, que martírio. Eu não tenho mais essa de ir pro banheiro chorar. E olha que eu trabalho em casa, hoje eu posso chorar em qualquer momento da minha vida, mas eu não tenho essa vontade. Claro, né? Não é nenhum mar de rosas. Sim, A gente sabe que nem tudo é perfeito, mas não existe trabalho que. Ah, e outra, esquece esse negócio de vou trabalhar com o que eu amo porque eu não trabalhei. Né, mentira. Mentira. Trabalho gera estresse, estresse estressa mesmo, vai te deixar um pouco rabugento de outro, mas existem dias bons e dias ruins. sim. E se tem uma coisa que é, inclusive por isso que eu apoio transição de carreira. Você precisa ser feliz no que você faz. Você não vai trabalhar com sorriso no rosto todos os dias, tá? Até porque cliente é um negócio que o capeta deixa na vida pra estressar a gente, tá? Eu tenho um cliente que todo mês eu tenho que explicar pra ela o que que é post, o que que é stories, qual é o formato do que eu fiz aquilo. Se eu fizer uma capa de Reels, ela vai, o que que é Reels? Tá tudo bem, gente. Atendimento é isso mesmo, a gente já tá acostumado. Mas fazer o que ama ajuda bastante. Muito, faz toda a diferença. Laura, eu nem senti que a gente tá conversando há mais de uma hora. Verdade. Ai, cara, sabe o que acontece? A gente já não gosta de falar. Aí a gente convida um povo que a gente conversaria assim 5 horas. Fácil. Sobre qualquer coisa, inclusive. Qualquer coisa. Mas do mesmo tema, fácil. Fácil. Sim, Mas estamos indo para nossa reta final. Se eu fosse uma boa editora, eu teria um ar de tristeza, já que não é ao vivo. no CapCut Mas você consegue fazer isso, tá vendo? a defensora do CapCut Eu Canva. sou total, total. Eu sou do time Premiere, galera. Defendo arduamente, por mais difícil que seja. Vamos agora para um bate-bola rápido. Meio que você já fez até um deles. Sim. Então, fica aqui ao seu critério. Se você acrescenta ou não, porque você já deu uma dica para quem está cogitando transicionar e tal, mas tudo bem se você não quiser acrescentar, até porque você já deu. E uma segunda coisa é indicação, ou de leitura, ou de filme, do que você já viu, que você gostou, ou que você está lendo, que está consumindo, que você gostou. Pode ser do tema, pode ser uma dica para desopilar também, tá? Porque isso tem uma coisa que a gente entende nesse podcast que desopilar é importante. Sim. Desopilar é necessário, inclusive.
Tem 3 livros que eu queria indicar, mas eu não lembro o nome do autor de nenhum dos 3. Um é da nossa área, os outros 2 não. Um deles chama As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. O outro chama Tudo a Seu Tempo. É um livro espírita. Eu não tenho religião, mas é um livro muito bom que conta a história de algumas pessoas que se encaixam na vida uma das outras de formas diferentes, mas elas vão chegar no mesmo lugar no final. Então, assim, é um livro muito bom. Toda vez que eu sinto que eu estou meio desconexa, assim, que eu estou fora da realidade, eu leio esse livro, porque ele é maravilhoso, eu acho ele incrível. E a terceira indicação, que foi uma indicação que a Jenny deu no nosso podcast com Elas na RD, que é Roube como um Artista, porque esse livro Muito bom. é muito bom. Muito bom. E não estou assistindo nada no momento, porque eu sou uma pessoa que não tem muita paciência de ficar na frente da televisão. Eu sou zero consumo de televisão. Eu tenho uma televisão na minha casa, porque quando eu fui montar um enxoval, eu comprei uma televisão, mas eu não assisto televisão. Então, se eu puder indicar alguma série ou algum filme, algo de terror, que eu gosto de terror. Tem um filme que eu gosto muito, esqueci o nome, eu vou tentar lembrar e aí eu te falo. Mas eu esqueci, total. Mas filmes de suspense, de terror, são coisas que me fazem desligar. Então, se tem alguma coisa que te faz desligar da realidade, assistir, isso é o que eu indico. Entendi. Você tá pronta pra ser mãe, hein? Não gosta de TV, cozinha bem, faz doces absurdos. Eu já queria ser vir sua filha, porque eu ia vir com memórias afetivas maravilhosas. E ainda não gosto de TV. Falando em doce, como é que a mãe vai ficar sem oferecer açúcar para o filho até 2 anos de idade se a mãe faz doce? Verdade. Vai ser o seu maior desafio da vida quando você tiver seus nenéns. E o pai é uma formiga. Ai, nossa, eu acho que Deus faz certo todas as coisas. Acho não, tenho certeza. Porque, gente, para quem não sabe, Laura é de BH. Eu acho, não sei se ficou claro já, né? Mas é mineira. E eu sou de São Paulo. Então, assim, o cardápio dela de Páscoa tá uma tortura. Inclusive, eu acho que é um lado bom de estar longe. Mas o lado ruim é que se eu for te visitar, eu vou te obrigar a fazer alguma coisa. Porque ela fez um bolo. Meu Deus, que tortura ver aquela foto. Eu fiquei babando naquele bolo o dia inteiro quando ela postou. Fiquei assim. Quando ela postou, não, quando ela me mandou. Foi uma péssima pessoa. Ela ainda manda no WhatsApp para você ficar com vontade. Gente, queria dizer que chegamos ao fim, Laura. Muito, muito obrigada de coração, de verdade. Já sabia que esse tema ia ser muito legal. E eu sabia que ia ser muito bacana conversar com você, porque assim, deu match assim que a gente se conheceu, assim que a gente bateu o olho. E quando eu soube da sua história, eu falei, cara, vai fazer super sentido. Inclusive, o tema surgiu de uma conversa que a gente teve. E eu falei, cara, que brilhante, porque vai ser muito legal. E você é um exemplo de transição que deu certo em todos os sentidos. Porque não teve assim, ai meu Deus, eu não devia ter feito alguma coisa. Não, tudo que aconteceu foi com o propósito de Deus, assim, e teve muito sentido. Fico imensamente grata a Deus por ter te colocado no meu caminho, assim, porque realmente eu sou, assim, apaixonada por você, apaixonada pelo seu profissionalismo, apaixonada pelos seus doces, eu nunca nem comi, entendeu? Mas eu ainda comerei, mas vocês vão seguir Dona Laura e vocês vão ver do que eu tô falando. É impossível um doce dela ser horrível, não é possível que seja ruim. Então, eu quero te desejar muito sucesso. Espero muito que vocês tenham curtido até aqui, porque eu tenho certeza que vocês aprenderam alguma coisa, mesmo que vocês não queiram transicionar. E eu não poderia estar mais feliz e satisfeita de subir no dia do trabalho um episódio que falou sobre trabalho de uma forma tão gostosa. Eu não quero falar sobre delícia e gostosa, não, que eu vou lembrar dos seus doces. E eu vou ficar um pouco mal, porque tá longe, entendeu? E pior que eu coloquei batom marrom ainda, só para me remeter a chocolate. Ai, que tristeza. Mas enfim, foi um prazer enorme conversar com você. Tudo bem que a gente conversa sempre. Inclusive, a gente perdeu o nosso roteiro aqui do vídeo umas 5, 4 vezes. Porque a gente simplesmente fala pra caramba. E aí se perdia na conversa, se não favoritasse, se não destacasse, etc. Então, assim, muito obrigada. É um prazer gigantesco ter te conhecido. Essa conversa também foi muito legal. Não vou falar gostosa, aprendi a minha lição. E eu queria muito que vocês compartilhassem muito com todo mundo, que seu amigo quisesse transicionar, com um amigo que você sabe que está infeliz, tanto na faculdade,
quanto no trabalho. Compartilha esse vídeo, porque essa mulher é motivacional. Olha que completa. Ela pode motivacionar a sua pessoa favorita a fazer a escolha certa, ou talvez a repensar também, porque esse episódio me fez pensar em várias coisas. E olha que eu nunca pensei em transicionar de carreira, mas eu sou uma defensora de você ser feliz no que você faz. Então, gente, é isso. Toda quinta-feira, às 18 horas, episódio novo no Pode Pri. Espero que vocês tenham gostado. E Laura, fica a deixa para você se despedir, deixar aqui sua assinatura, um conselho emocional que você quiser falar. Mas obrigada de novo, de verdade, eu tô grata. Não é porque a gente tá gravando aqui, não, porque eu realmente tô grata. Eu sabia que a nossa conversa ia ser muito legal. Ai, obrigada pelo convite, Pri. Espero voltar mais vezes, já é a segunda vez, né? Então, teremos próximas. A terceira vez. É verdade, é a terceira vez, verdade. Teremos próximas em breve. Mas eu queria deixar um último conselho, eu acho que a cartada final é siga seu coração, faça aquilo que você tem vontade de fazer e seja corajoso, porque a vida demanda da gente coragem, e se a gente não tiver coragem, a gente não chega em lugar nenhum. Então é isso. Arrepiei com a mensagem final. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês comentem muito. E eu espero que vocês vão muito perturbar ela, falando: queremos mais conteúdo. Porque casa de ferreiro não é espeto de pau, dona Laura. É isso, gente. O cheiro da Pri. Tchauzinho.